A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, na glória eterna, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que o aceita como Salvador da sua vida, único, suficiente, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. A Ele, hoje e sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Glórias a Deus. Mais um vídeo aqui no meu canal Rômulo Celestial. Este tema hoje é sobre a inveja. A inveja, ela é tão perigosa, tão destruidora, que um indivíduo, ele pode ter inveja de outro indivíduo, um ser humano tem inveja de outro ser humano, por apenas um detalhe insignificante. A inveja é inexplicável. Pessoas têm inveja de outras pessoas por detalhes, por coisas pequenas, como também por coisas grandes. A inveja, ela é destruidora. No meu canal, eu faço 3 tipos de vídeos. Vídeo áudios, como esse que está aqui, que é um vídeo para você meditar sobre a sua vida. Vídeos tradicionais, quando eu prego a palavra do Senhor e trago conhecimentos exclusivos, nunca vistos. E shorts do YouTube, são vídeos de 3 minutos, ambos para abençoar a sua vida. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 30. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela corrói um indivíduo que tem inveja de outra pessoa. A inveja, ela é destruidora. Pessoas matam por inveja, caluniam, difamam, destroem vidas por ter inveja de outra pessoa. A inveja, ela é terrível. Eu quero te dizer, você é um ser humano único. Uno, que quer dizer? A qualidade de ser único e exclusivo na Terra. Ninguém é igual a você. Viva você mesmo e viva o que Deus tem para você viver, sobre a sua missão de vida que você veio viver na Terra. Glórias a Deus. Viva a sua vida e ora, louva, jejua, busca o Senhor para cada dia mais abençoar a sua vida. Quando o indivíduo entende que a sua vida é completamente exclusiva e distinta do outro indivíduo, ele pode não ter inveja. Ele segue sua vida confiando em Deus, feliz e em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, você e sua família, maravilhosamente, em nome de Jesus. O vídeo áudio já vai começar. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel. Amém? Glórias a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Mais um vídeo aqui no meu canal Rômulo Celestial para abençoar a sua vida. O tema do vídeo hoje, eu quero falar sobre inveja. A inveja, ela é destruidora. Glórias a Deus. Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias. O aceite para você ter o direito da salvação da sua alma, para Deus vir abençoar a sua família. O Espírito Santo, Deus vir fazer morada em você. Isso é tudo na tua vida. E no final, salvação para você e sua família, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A inveja, ela é terrível. Aqui em Provérbios, como eu falei na abertura do vídeo, 14:30, olha o que diz a santa palavra do Senhor. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela é a podridão dos ossos. A inveja destrói um indivíduo que está com inveja do outro. Ele se destrói automaticamente. Não é bom ter inveja. Glórias a Deus. Ela destrói. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Entre todos os momentos da vida, eu te falo, Rômulo Celestial decisivo, há um espaço na vida que você precisa dissipar e sair dele. Não deixe que ele entre em você. Glórias a Deus. É em ambientes de pessoas que vêm ter inveja de você. Esse ambiente, você precisa ser cuidadoso e cuidadosa para viver. Glórias a Deus. Ele revela forças ocultas por trás da inveja silenciosa de pessoas que têm por você, que é dirigida a você.
Glórias a Deus. Porque essas pessoas, ela têm uma falsa motivação de viver invejado sobre você. Glórias a Deus. Mas se você serve a Deus, glórias a Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus é fiel para te dar inveja da maldade e da inveja dos outros. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A vida é feita de lutas. E pessoas deixam que esse ressentimento entre nelas. Isso é ruim para suas vidas. A vida dá oportunidade para viver. Pessoas com inveja, elas vivem perturbadas, tristes. Glórias a Deus. A inveja, ela é algo destruidor. Ela está enraizada em pessoas. Pessoas têm um olhar invejoso. E esse impacto de olhar invejoso para você está as corroendo por dentro. Glórias a Deus. As pessoas se posicionam, têm inveja. Inveja não é bom. Glória a Deus. Nunca alimente inveja em você. Desperte para fugir da inveja. O Rumo Celestial te fala aqui no meu vídeo sobre inveja para a tua vida. Glórias a Deus. Para você aprender a se livrar da inveja dos outros e não deixar que algum dia a inveja não venha contaminar você. Glórias a Deus. A inveja ela é silenciosa. Glórias a Deus. Naqueles momentos de pessoas que vêm te abraçar, muitos são verdadeiros e muitos são invejosos. Você precisa entender esse ressentimento silencioso, destrutivo, que está dentro da pessoa, mas você não vê. Mas Deus vê tudo, glórias a Deus. Pessoas que vivem com inveja e são se corroendo. As pessoas não recebem com sorrisos forçados e trazem uma falsa humildade sobre nós. Glórias a Deus. É a inveja silenciosa, despertando questionamento sobre você, ressentimento sobre você. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Querendo diminuir com o intuito de querer diminuir o teu brilho, a tua pessoa, achando que você está errado por ser você mesmo. Mas eu te falo, você está certo por você mesmo. E há um lugar pesado onde o ressentimento silencioso pode abalar sua confiança. Onde a tentação de se diminuir pode obscurecer a vocação de alguém que não nasceu para ser percebido. Glórias a Deus. Mas para viver a sua vida. A inveja alheia, eu te falo, Rumo Celestial, ela extingue a vida das pessoas. Ela traz insegurança nos outros, que define o seu valor. Eu te falo, Rumo Celestial, você foi criado por Deus para viver a sua vida, o que é para você viver na Terra. Você foi projetada para viver o que Deus quer que você viva, de uma forma maravilhosa, intensa e poderosa. Você tem a sua vida e os outros têm a vida deles, glórias a Deus. A inveja ela é destruidora. A inveja ela ameaça o conforto das pessoas que estão com inveja. A luz expõe o medo deles, glórias a Deus. E você se torna um alvo de ressentimento silencioso sobre as percepções das pessoas. E se trazer sobre si a armadura de Deus para se livrar da inveja dos outros é importante para se viver. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você capta um olhar invejoso? E o olhar invejoso alimenta a sua acessão, eu te falo, Rumo Celestial. Eu quero te trazer para você, glórias a Deus, verdade sobre o que é inveja. Com base aqui em Provérbios 14, verso 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A inveja é terrível. As pessoas têm inveja de vocês, da sua vocação, da sua pessoa. Glória a Deus. Ela rompe, glórias a Deus, as coisas boas da vida. Ela traz dificuldade para aqueles que acham que são iguais, mas ninguém é igual. Pessoas se sentem ofuscados pela sua luz. E esse ressentimento silencioso deles não tem, glória a Deus, nada a ver com você. São deles pessoais. Eles tentam lidar com você, mas não suportam você. E eles vivem em inveja. Glórias a Deus. Então eu te falo, Rumo Celestial, treine o seu coração. Treine a sua mente para sobreviver às investidas dos invejosos. Peça a Deus para te proteger, em primeiro lugar, em nome de Jesus. Reflita sobre a inveja dos outros. Eles alfinetam com uma sutileza sobre você, como fossem amigos, anotando uma conexão de amizade, mas por dentro eles têm ressentimentos e quando vem à tona, eles se transformam. Você vê que eles são. Glórias a Deus. Eles não te compreendem. Glórias a Deus. Eles não compreendem a tua pessoa. Eles não têm transformação e não querem que você se transforme porque eles são invejosos. Glórias a Deus. Eles alimentam a paixão e limite
da inveja sobre você. Eles têm uma paixão invejosa. O invejoso tem uma paixão invejosa, isso é destrutivo, glórias a Deus. Glórias a Deus. Eles invejam o teu brilho diariamente. Em qualquer reação que você haja, eles têm inveja. Seja qualquer área que você venha atuar, eles têm inveja. Glórias a Deus. Quando as coisas invejadas se afirmam, glórias a Deus, os invejosos, eles mostram, eles estão fugindo do que eles são e buscando ser o que eles nunca serão ser. E quando eles olham para você, eles tentam inspirar os outros para ter também inveja de você. A inveja ela é muito destruidora. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. A inveja ela é feita através de olhares. Glórias a Deus. Através de contratação. A inveja reflete os sonhos não realizados das pessoas que querem atacar você, o seu progresso. Eles têm sua própria vida, sua própria coragem, sua própria fé, sua própria caminhada, seu espelho expondo o medo deles. E o ressentimento deles, eu te falo, celestial, uma reação da sua própria estagnação. Acolha isso. Não é bom. Glórias a Deus. E manter isso, destrói. Então a inveja ela é destruidora. Eu quero te falar, reflita sobre a inveja. Observe uma possibilidade, o ressentimento dessas pessoas quando tem inveja de você. Reflita o medo deles, do fracasso deles sobre si só. E considere isso, que isso não tem nada a ver contigo. Glórias a Deus. As suas conquistas são suas, não são deles. Glórias a Deus. Defina metas para viver a vida de acordo com o plano de Deus para a sua vida. Procure coisas boas. Traga pessoas boas para perto de você e se afaste do ambiente de pessoas invejosas que vêm para te minar, te destruir. Não compartilhe a sua visão com todo mundo. Romano Celestial te falo. Glórias a Deus. Assim, com quem compartilhar medidas da tua visão, mas não compartilhe com todos sobre o teu propósito de vida, sobre, glórias a Deus, a tua missão de vida que Deus tem para ti. Glórias a Deus. Deus é grande. Glórias a Deus. A inveja destrói. A frieza deles tenta recuar. Glórias a Deus. Quando você, glórias a Deus, mostra que não está preocupado com a inveja deles. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eles têm um ressentimento terrível. Glória a Deus. Ele vive com isso diariamente, incentivando outras pessoas a perseguir você. E eles destroem suas propulsões porque ele vive focado naquilo que você fala. Imagina uma vida onde cada olhar ressentimento alimenta a bondade. E essa é a força dessa percepção. É a constatação de forma celestial que a segurança das pessoas, glórias a Deus, sobre você, faz parte da inveja que ela tem sobre você. Você perturba eles. Eles duvidam da própria fé deles, do próprio caminho deles, por causa da tua pessoa. Glórias a Deus. Eles duvidam, porque ele tem inveja de você. Porque você, glória a Deus, fortalece e oferece coisas boas a todos que estão ao teu redor. Mas como eles não têm o que oferecer e fornecer, eles têm inveja de você. Eles lutam. O rosto deles é um rosto de tristeza, camuflado de alegria, glórias a Deus, mas por dentro está triste. E eles se incomodam com o teu brilho, é a inveja deles. Glórias a Deus. Reflita, em cada momento que você se enfrentou inveja, glórias a Deus, que você passou por momentos de inveja, reflita, glórias a Deus. Se você continuou até aqui, é porque você suportou, e todo te falando, celestial, tenha autoconfiança sobre o meio de inveja. Ande em frente, glórias a Deus. Não para trás, confie em Deus, glórias a Deus. Pessoas invejosas, elas são destruidoras, elas trazem vozes que minam suas crenças. Elas são cínicos, são pessoas céticas. Elas não fortalecem sua confiança. Glórias a Deus. Mas busca a Deus adorando e agradecer a Deus por sua vida. E não dê glórias a Deus. Glórias a Deus. Olhar nem ouvidos aos invejosos. Proclame, eu confio no plano de Deus para minha vida. Se você serve a Deus, viva isso. E vai irradiar uma fé que está sobre qualquer tipo de inveja no mundo. Viva a sua fé em Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A inveja, ela testa o caráter de um indivíduo. O ressentimento silencioso dos outros é uma forja que molda a sua humildade. Glórias a Deus. E faz com que você venha cumprir sua vida com mais integridade, preparando-se para brilhar, sem orgulho, mas para abraçar aquilo que é para você viver. E deixando de lado a maldade dos invejosos, se moldando através da sua vida e não através do ressentimento deles. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Os invejosos são terríveis. Glórias a Deus. Eles não têm caráter. Glórias a Deus. Eles não têm paz sobre eles.
Porque eles vivem pensando em você. Mas você faça o que eu te falo para fazer aqui. Haja desse modo. Como Celestial te aconselho. Demonstre gentileza. Mantenha os pés no chão. E fuja dos invejosos. Procure pessoas que sejam exemplos de integridade. Que desafiam a crescer cada dia. Transformando um ato de lição. Talvez uma pequena ofensa que você passou e ignorou, aprimorou mais seu caráter, você aprendeu. E se o ressentimento incomodar você, glória a Deus, não te atinge, declare: eu suporto as investidas invejosas dos inimigos. Traga destaque para a sua vida sobre eles, glórias a Deus. A inveja deles, eu te falo, o rumo celestial moldará a forma como você vai crescer, porque você vai estar aprendendo, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Entenda, se você serve a Deus, o seu brilho que glorifica a Deus mexe com os invejosos. A sua resposta à ousadia, glórias a Deus, deles, é uma resposta de ficar calado e viver confiando em Deus. Não dê palco aos invejosos. Siga a sua vida, glória a Deus, com a plenitude de se tornar um testemunho do seu poder, para você alcançar uma vida de mais de paz, de tranquilidade, de bênçãos, glória de Deus, de milagres e vitórias, através do querer e da vontade de Deus para a tua vida, sem dar destaque, sem dar observação, glórias a Deus, e viver longe dos invejosos e não dando destaque à observação, ao ressentimento e à maldade deles. Glórias a Deus. Seja um portador de luz. Mesmo que seja invejado, siga radiante. Glórias a Deus sobre a sua vida, siga radiante. Eles não têm teu brilho, isso incomoda eles, mas siga radiante, rumo celestial, eu te falo. Eu te falo, quando a inveja se intensifica, afirme que o seu brilho em Deus é maior do que toda inveja que vem contra a tua vida. Proclame: minha vida glorifica a Deus. Viva isso diariamente, eu te falo. Glorifica ao Senhor. Inspire pessoas sobre a tua vida. Glórias a Deus. E não dê, glórias a Deus, cabimento aos invejosos, afaste deles. Imagine uma vida onde cada olhar, cada ressentimento glorifica a Deus. Essa é a força dessa percepção. Glórias a Deus. Entendendo por que os invejosos se levantam contra você. Glórias a Deus. Eles não têm, glórias a Deus, percepções. Eles não têm inspiração. Glórias a Deus. Eles não vivem com empoderamento. Eles são, glória a Deus, invejosos. Glórias a Deus. Vivam a vida com ousadia, com fé em Deus, buscando se alimentar de coisas boas. Glória a Deus. Trazendo a seção do que é bom para você e se livrando de ambientes que trazem inveja e tentam minar a tua pessoa. Glórias a Deus. Isso trata-se de abraçar seu papel como portador da luz de Deus e optar pela vontade de Deus na tua vida e não dar, glórias a Deus, espaço para os invejosos, que ele vem com a inveja silenciosa, glórias a Deus, se passando com amigos, mas são destruidores, glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Cada olhar do invejoso é um testemunho da tua força, porque você está vivendo e tendo vitória sobre os invejosos. Eles não podem ofuscar. Eles sussurram sobre você, mas ele não tem poder sobre a tua vida. Só Deus tem. Glórias a Deus. O favor de Deus é tudo na tua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você não venha viver sobre as mentiras dos invejosos. Você é exatamente o que Deus quer que você viva. Mantenha-se firme. Utilize os conhecimentos da vida que Deus te passa para viver. Pratique coisas boas. Não se sinta ferido sob a inveja silenciosa dos outros contra você. Comece uma vida, abrace a sua história. Não ligue o que ele fala sobre você. Brilhe para a honra e a glória de Deus. Seja radiante. Glória a Deus. Seja um sonhador dos planos de Deus para a tua vida. Glórias a Deus. Glória a Deus. Decole. Cresça. Inspire pessoas. Glórias a Deus. Traga bênçãos para a vida das pessoas, abençoando suas vidas. Seja um farol de crescimento, de estabilidade. Glórias a Deus. E não ligue se a tua vida perturba o conforto deles. Não tenha medo, siga a sua vida. Glorifica a Deus através do seu brilho. Eu te falo, você não nasceu para ser fraco, você nasceu para deslumbrar. Viva uma vida que reflita o que é para você viver. Glória a Deus. Viva a si próprio sob o seu favor. Responda com gentileza. Demonstre compaixão, fé e fortaleça-se. Mantenha-se firme nas lutas, nas investidas dos inimigos que vêm contra você com atitudes de inveja. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não viva, glória a Deus, se apagando, mas viva em brilho. Irradie. Traga honra para Deus, porque Ele é que te abençoa e a inveja deles é a sua medalha. Glória a Deus, faz parte do teu crescimento de vida.
só traz para você contribuição de crescimento. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Vai em frente. Porque essa é a verdade que eu te falo. Rumo Celestial não é apenas um vídeo, mas é uma tocha flamejante que deve brilhar diariamente em você, na sua vida, na sua missão de vida. Glórias a Deus. Traga isso para você, traga minhas palavras aqui no meu vídeo, Rumo Celestial no meu canal, para você viver e entender que você tem sua vida, que você é uma pessoa que atrai admiração, mas ao mesmo tempo atrai inveja, mas a inveja das pessoas não tem poder sobre você. O ressentimento silencioso, eu te falo, ele é muito perigoso, porque, glórias a Deus, ele é um fracasso. O ressentimento silencioso, ele é um sinal de fracasso. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Enquanto você está atuando, glórias a Deus, os invejosos estão articulando, glórias a Deus, mas ele não pode diminuir a tua luz, glórias a Deus. Ele não pode, glória a Deus, se levantar contra você. Se você é salvador, Deus é contigo. Peça a Deus para te livrar todo o mal do inimigo e dos invejosos. A inveja silenciosa, ela é um olhar frio, glória a Deus, é uma ofensa sussurrada. É um momento que eles se levantam, mas você está confiante em Deus, tem que andar adiante, mostrando quem você é, verdadeiramente é, para o que Deus fez que você seja. Não se ligue e nem dê importância para elogios estranhos, camuflados de amizade. Glórias a Deus. O ressentimento não dito, eles não dizem respeito ao seu valor. Glórias a Deus. Eles carregam, glórias a Deus, seus medos e expõem eles. O mundo, as pessoas que estão ao teu redor, veem as atitudes das outras pessoas que têm inveja sobre você, glórias a Deus, mas eles entendem sobre quem você é. E você precisa entender quem você é em Deus e sobre a sua pessoa. Mas ainda, eles entendem sobre o que você é, sobre as suas atitudes, porque ninguém te conhece. Só Deus te conhece completamente. Você se conhece por medidas e ninguém te conhece. Mas através das suas atitudes, as pessoas terão o ponto de vista e o entendimento sobre como você se eleva e você tem um desempenho sobre as atitudes dos invejosos contra a tua vida. Não leve o fardo na inveja dos outros contra você. Glórias a Deus, glórias a Deus. Viva uma vida que importa para você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Viva a sua missão, o seu propósito de vida de uma forma adiante, com seu brilho inconfundível, abençoando a todos. Glórias a Deus. Esse brilho que abençoa vidas para a honra e a glória de Deus. Viva isso diariamente. Ore, louve, busque, jejue e consagre ao Senhor. Para o Senhor quebrar todo o mal de inveja que vem contra a tua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Quando o ressentimento surgir ao tornar uma atitude ousada, segue de pessoas que celebram a sua luz e afaste daqueles que ofuscam, tentam ofuscar, mas nunca ofuscam. Quando a inveja vem, ela vem para te destruir. E essa prática da inveja, ela é destruidora, mas quem está alicerçado com Deus, ancorado com Deus, a inveja não atinge. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. A inveja ela é terrível. A inveja muitas vezes surge de seus próprios, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amigos, mas que na verdade se passam por amigos, mas são inimigos íntimos. Eles se transformam um dia. Quando ele começa a perceber quem você é, eles se transformam. O sobrinho lembra eles do que eles deixaram de ser por fazer, que diariamente aqueles que têm inveja respondem com gentileza, mas mantêm o foco no seu caminho. Glórias a Deus. Eu quero te encorajar, rumo celestial. Apesar do ressentimento de cada pessoa que tem inveja de você, quando a frieza deles tentar se levantar contra você, fique firme e não recue. Não leve o fardo da inveja deles contra você. Irradei paz sobre a tua vida. Glória a Deus. Viva uma vida de fé inspiradora. Glória a Deus. Com confiança em Deus. Sobre aqueles que vêm para te perturbar, para tirar a tua paz. Viva, se fortaleça verdadeiramente. Ore, adore, agradeça a Deus. Anote momentos de fé na sua vida. Se mantenha firme com o Senhor. Não deixe que as dúvidas dele venham te abater. Quando a inveja deles, glórias a Deus, atacar você, de Rumo Celestial te falo. Diga minha fé e o Deus que está em mim, o Deus que eu sirvo é maior do que tudo isso, porque Ele é. Glórias a Deus. Viva um pilar de crenças, inspirado em você, nas suas atitudes, e não se reeducando, mas destruindo a inveja dos outros, que se vê contra você, porque eles são mentirosos, eles mentem para te prejudicar. Viva uma vida em humildade e graça. Reflita diariamente sobre o que a inveja te ensina. Glórias a Deus. Estabeleça uma vida de paz, de crescimento, que exemplifique integridade. Quando o ressentimento ferir, afirme isso diariamente. Você se erguerá com força refinada, encorajado
Você crescerá através da oposição, percepção, trazendo, glória a Deus, uma luz que destrói, desfaz e tira toda disfarçada pessoas que se vivem inveja. Agradeça a Deus por seu favor. Quando vier se intensificar, diga: meu brilho é maior para Deus. Diga todos os dias como uma prática diária. Fará de você um farol que glorifica o nome de Deus, inspira outras pessoas com esse compromisso diário de viver com uma pessoa radiante para a honra e glória de Deus. Pincelada da obra-prima de Deus que Deus te fez. Glória a Deus. A inveja deles fica para eles e não para você. Eles vivem com a própria inveja. Glória a Deus. Não viva esse ressentimento. Não ligue para a faísca da inveja deles, que não vai te atingir, não vai te queimar. Glória a Deus. Viva a sua vida se erguendo, brilhando, através do querido e vontade de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Sua luz não apagou. Comece com a percepção. Abraça a sua vida. Responda com graça. Brilhe e glorifique o nome do Senhor. Viva radiante. Glórias a Deus. Agradecendo a Deus todos os dias. Glórias a Deus. Eu estou falando a palavra radiante, porque a inveja ela obscura. Glórias a Deus. Mantenha o seu brilho. Venha com o seu brilho mudar o mundo, o brilho de Deus na tua vida. Glórias a Deus. Cada vida que você toca, que venha a atingir poderosamente, impactando as suas vidas, para a honra e a glória de Deus. Você não foi feito para se apagar, mas para ver em brilho, para ver deslumbrado, deslumbrada, para o nome do Senhor ser glorificado. Viver essas percepções com convicção é importante. Reconheça o seu impacto. Responda às pessoas com graça. Fortaleça sua fé, permaneça firme, cresça em caráter, refine-se, brilhe para a glória de Deus. E, glória, faça isso todos os dias. Faça isso com fervor, faça isso para honrar aquele que criou tudo, que é Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Aqui o Romo Celestial, Romo César, meu nome, Romo Celestial no meu canal, eu sirvo. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. E não viva dando ênfase, dando olhar, ouvidos e coração e mente para as atitudes invejosas. Diga: a minha vida pertence a Deus em nome de Jesus. A inveja não me atinge. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E a tudo eles com inveja, entra no teu testemunho, entra na tua jornada de vida, entra no teu abraçar para se viver, entra, glórias a Deus, na tua excelência como pessoa, porque você vai estar educado, educada a viver. Quando os invejosos chegarem ao teu caminho, glórias a Deus, você não vai se ter mais afiado. O mundo pode trazer coisas, glórias a Deus, para te atacar, mas se Deus está contigo, o mundo não tem poder sobre você. Cada olhar invejoso com a tua vida é como uma oportunidade de crescer, de se elevar, de declarar quem você é, o que Deus fez para você ser. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não tenha medo da inveja. Não tenha medo, glória a Deus. Viva em direção a um passo, a um legado de vida que você vai inspirar gerações. Glória a Deus. Cada momento de inveja silenciosa é um olhar frio ou indiretamente sussurrada. Foi um momento que estava destacando o seu impacto, que a sua luz é brilhante demais para ser ignorada. O mundo pode ver você como cada obstáculo, mas Deus te conhece. Glórias a Deus. Só Deus te conhece. Só Deus te abençoa. Glória a Deus. Deus é o teu abençoador, teu ajudador, teu guia para a vida. Fortaleça a sua fé. Glorifica ao Senhor. Busca a Deus. E se o momento tiver a se elevar, busca a Deus, ora a Deus, consagra a Deus. A inveja deles pode cercar, mas o favor de Deus te cerca ainda mais de livramentos, de poder, de milagre, de vitória sobre os teus inimigos. A verdade inabalável é de que a inveja silenciosa deles é a faísca que alimenta. Eu te falo, Romo Celestial, o teu triunfo radiantemente. Eles não podem te atingir. Eles não podem te atacar. Glórias a Deus. Eles não têm poder sobre a tua vida. Porque a inveja ela é destruidora. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não tenha medo da inveja das pessoas. Siga a sua vida glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas não tem medo da inveja. Porque o querer das pessoas não é o querer de Deus para a tua vida. A vontade das pessoas não é a vontade de Deus para a tua vida. Então viva a sua vida. Glórias a Deus. A inveja ela pode te impulsionar para você crescer. Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque a inveja traz aprendizado, você se sente mais forte. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Sobre a vida, a sua alma é como uma sombra que se move quando você avança. É um peso que não vem de suas próprias escolhas, mas da reação dos outros diante de suas escolhas. Você não tem culpa disso. Você é o que você é. Você já se perguntou algum dia, porque algumas pessoas mudam quando você prospera, cresce ou está adiante?
Porque o sorriso se torna falso quando você compartilha uma vitória. Porque o silêncio grita mais alto que as suas palavras quando Deus te abençoa. A inveja não anuncia sua chegada com trombetas. Ela se infiltra, o rumo celestial te falo, disfarçada de amizade, escondida atrás de conselhos bem intencionados. Glórias a Deus. Mascarada em preocupação, mas seus frutos são inconfundíveis. Glórias a Deus. Glórias, Deus é grande. Deus abençoa. Olha o que diz aqui. Provérbios 14:30. O coração com a saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja destrói. A inveja não é apenas um sentimento humano, mas tem algo espiritual também por trás. Mas humanos dão um espaço para isso. E eles têm inveja. Ela é desconfortável. Ela é uma força espiritual, como também da carne, que destruiu famílias, dividiu famílias. Isso é inveja. Matou inocentes desde o princípio da criação, Gênesis 3, versículo 4, 6. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A inveja mostra que a serpente, que é o inimigo. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Começou ali, quando Adão pecou. Glórias a Deus. E você não pode ver sobre esse engano, glórias a Deus. Glórias a Deus. Caim matou Abel, seu irmão, por inveja, por causa das primícias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A inveja sempre cobiça. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ela cobiça o que pertence ao outro. Sempre deseja ver o outro cair para se sentir elevado, elevada. E você, filho, filha de Deus, precisa entender que quando Deus começa a abençoar alguém, quando Deus permite alguém crescer, porque tudo é dele, pertence a ele, quando ele começa a promover, quando ele começa a cumprir as promessas, glórias a Deus, que fez sobre você a tua vida, a inveja desperta ao seu redor, como o quê? Feras famintas, como o Celestial te fala. O primeiro sinal de que alguém tem inveja de você é uma mudança inexplicável. Glória a Deus. De comportamento. Aquela pessoa antes celebrava suas conquistas. Agora, glórias a Deus. Responde com frieza. Aquele amigo que antes te procurava, agora se afasta. Sem motivo aparente. Aquele familiar que antes te apoiava, agora te questiona cada mais. Veja o que tem lá em Provérbios 27, capítulo 4, diz que cruel é o furor. Glórias a Deus, glórias a Deus. E a impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Glórias a Deus. A palavra aqui nos revela, glórias a Deus, que a inveja é mais perigosa que a própria ira. A ira explode e passa. Glórias a Deus. A inveja corrói em silêncio. Ela muda relacionamentos sem explicação, porque, glórias a Deus, não precisa de razão lógica. Ela apenas reage à luz que brilha em você. Pense, glórias a Deus, em José, Gênesis 37, nos mostra um jovem que tinha sonhos dados por Deus. Ele não pediu para ser o favorito do pai. Ele não escolheu ter os sonhos proféticos. Foi Deus que quis para ele, porque Deus é soberano. Deus faz o querer e a sua vontade em cada vida. Mas quando José compartilhou o que Deus havia revelado a ele em sonhos a seus irmãos, eles mudaram completamente. O versículo 4 diz, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos, eles odiaram e já não podiam falar pacificamente. Você percebe? Eles não podiam nem falar. Olha o tamanho da inveja, como o Celestial te fala. Ele não vivia em paz com José. A inveja roubou a capacidade de convivência saudável. Glórias a Deus. E José não havia feito nada contra ele. Sua única culpa era carregar o favor de Deus, a vontade de Deus, o propósito e os planos de Deus para a sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sua única ofensa era ter um destino prometido pelo céu. Quantos, glórias a Deus, de vocês estão vivendo exatamente isso hoje? Em rumo celestial te falo. Pessoas que antes eram próximas de você, agora se distanciam porque você está crescendo. Peço perdão, porque eu gravo um vídeo, eu fico memorizando, trazendo palavras com o vídeo que está aqui na Bíblia. Glórias a Deus. E tem momentos que eu falo muito, eu venho a tossir. Glórias a Deus. Mas eu trouxe uma água aqui para tomar, para continuar o vídeo, para abençoar a tua vida. Glórias a Deus. Vamos continuar com o vídeo. Através de Provérbios 14:30. Glória. Vou memorizar e trazer.
É Deus quem faz, eu não faço nada, glórias a Deus. Então eles eram tensos, ficaram tensos com a inveja de José. Glórias a Deus. E com você também, porque Deus está te abençoando. Se você se pergunta o que fez, glórias a Deus, o que você fez de errado, eu quero dizer algo com toda clareza. Você não fez nada de errado. O problema não é você, o problema é que a luz incomoda quem escolheu permanecer, glórias a Deus, na escuridão. Sua fidelidade a Deus expõe a infidelidade de outros. Seu progresso revela a estagnação alheia e a inveja surge, não porque você é ruim, mas porque você está refletindo a bondade de Deus de uma forma que confronta a mediocridade espiritual ao seu redor. Um segundo sinal que eu te falo, rumo celestial, que eu entendi, é a falsa preocupação camuflada de conselho. Glórias a Deus. Ouça o que eu quero te dizer. Você que segue meu canal e está assistindo meus vídeos, siga meu canal, Rumo Celestial. Glórias a Deus para abençoar a tua vida. Ouça, atentamente. Nem todo o conselho, eu te falo, vem de um coração puro. Nem toda preocupação é genuína. A inveja frequentemente se veste de cuidado para plantar dúvida e medo em seu coração. Você tem certeza que está fazendo a coisa certa? Eu te pergunto, Rumo Celestial. Não acha que está indo rápido demais? Eles te perguntam. E o Rumo Celestial te fala, eles te perguntam. Eles dizem assim, você não acha que está fazendo a coisa certa? Que está indo rápido demais? Eles fazem essa pergunta. Será que Deus realmente tem algo contigo? Ele faz essa pergunta. É inveja. Glórias a Deus. Você que faz a obra de Deus? São perguntas, eu te falo, envenenadas. Que parecem prudência. Porque se você sabe que Deus tem algo contigo, você tem a consciência? Glórias a Deus. Eu sou contra alguém que está fazendo algo no reino de Deus que Deus não chamou para fazer. Eu sou contra. Viva o que Deus quer que você faça. Mas se você é convicto e Deus falou e confirmou para você viver algo, viva o que Deus tem com você. Então eles vêm fazer perguntas. Perguntas envenenadas, eu te falo, Rumo Celestial, que parece prudência, mas carrega o veneno, glórias a Deus, da incredulidade. Eu tenho que lembrar que lá no livro de Números, glórias a Deus, 13 mostra isso, claramente. Quando os espias, foi Moisés que mandou visitar a terra, glórias a Deus, quando os espias voltam de Canaã, 10 deles deram um conselho prudente, disseram que os gigantes eram grandes demais, as cidades fortificadas demais, o povo forte demais. Mas Caleb e José viram, glória a Deus, Caleb e Josué viram a mesma terra e declararam, subamos animadamente e amo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Glórias a Deus. Mesma situação, pessoas vivem esses dias. Glória a Deus. Mas com visões completamente opostas. Por quê? Porque os 10 olharam com olhos de inveja e medo. E não suportaram a ideia que Deus pudesse usar aquele povo para conquistar o grandioso. Glórias a Deus. Aqui nas minhas palavras, de acordo com o verso, tá? Porque lá também eles se intimidaram, porque viram povos gigantes. Eles preferiram, glórias a Deus, a mediocridade conhecida do deserto, a grandeza desconhecida da promessa. Isso é terrível na vida. E, glórias a Deus, e disseram a Moisés que não dava para entrar. Glórias a Deus, que eram homens gigantes. Mas Josué e Caleb confiaram em Deus e entraram. Glórias a Deus. E desfrutaram a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Eu te falo, Rumo Celestial. Você precisa discernir quando o conselho vem do medo alheio e não, glórias a Deus, da sabedoria de outra pessoa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando alguém sempre aponta os obstáculos, eu te falo, e nunca ele tem, glórias a Deus, e nunca ele falta com você em amizade, você também precisa observar. Glórias a Deus. Eu te falo, sobretudo, manter uma vida com fidelidade com Deus, porque você não conhece ninguém. Quando alguém sempre relembra seus fracassos passados e nunca, glórias a Deus, suas vitórias em Cristo. Quando alguém sempre minimiza seus sonhos dados por Deus e nunca confirmam, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, quem você é,
a missão que Deus tem contigo, o propósito de Deus contigo sobre você, eu te falo, rumo celestial, tome cuidado. Essa não é uma prudência, glória a Deus qualquer, mas é uma prudência grande. A inveja travestida constantemente de amizade, mas não é. Glórias a Deus, glória a Deus. Os fariseus vinham, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Eles vinham com preocupações legítimas, porque você come com pecadores, perguntando a Jesus, por que seus discípulos não jejuam? Por que você quebra o sábado? Pareciam perguntas teológicas válidas, mas Marcos 3, verso 6, nos revela a verdade, glórias a Deus. E, saindo os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele e ver como matariam. A preocupação era falsa com Jesus. O coração dos fariseus estava cheio de inveja. Glórias a Deus. Eles não suportavam que as multidões seguissem a Jesus. Não toleravam que seu ensino tivesse mais autoridade que o deles. Não aceitavam que Deus tivesse, Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus, fazendo algo novo através de alguém que não pertencia ao ciclo deles. Jesus era o próprio Deus, mas ele não acreditava. Pessoas verdadeiramente preocupadas com você, eu te falo, rumo celestial, elas oram por você. Pessoas sábias confirmam o que Deus já falou ao seu coração, mas a inveja camuflada, glórias a Deus, de preocupação, tenta roubar sua fé. Questionar sua identidade e abortar seus sonhos antes que eles nasçam. Em Provérbios 14, versículo 30, como diz aqui, nos alerta. O coração, tranquila, glórias a Deus, o coração, como diz aqui, glórias a Deus, o coração com saúde e a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, é a podridão dos ossos. Então, pessoas se aprodescem de inveja de você. Como eu falei, elas estão corroídas por dentro, de dentro para fora. E quando você permite, glórias a Deus, que os seus conselhos envenenados pela inveja entre seu coração, eles começam a te atingir. Não faça isso. Tenha confiança em Deus. Tenha sua certeza de Deus está te abençoando e viva em coragem sobre a sua vida e fidelidade a Deus. A inveja, ela é terrível. Quando você compartilha uma vitória, uma resposta, eles dão, glórias a Deus, sobre vitória. Eu tive uma vitória, está respondendo. Eles dão uma resposta morna. Quando você celebra uma bênção, você recebe olhares vazios. Você testemunha milagres e ouve comentários que diminuem a obra de Deus em sua vida sob palavras, porque a obra de Deus nunca vai ser diminuída na tua vida. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Quando você fala testemunho de milagres, você ouve comentários que diminuem isso. E isso não é bom. Ah, mas você conseguiu, mas isso é tão grande assim? Você teve sorte, glórias a Deus. Qualquer um conseguiria isso. Esses comentários não são inocentes. São manifestações de um coração que não suporta ver Deus glorificado em você. Lá em 1 Samuel 18, nos mostra isso perfeitamente. Quando Davi voltou, glória a Deus, da batalha contra Golias, as mulheres cantavam. Saul feriu os seus militares, porém Davi, os seus 10 milhares militares, glórias a Deus, Davi, glória a Deus, no versículo 8 diz, então Saul se indignou muito, pois a palavra pareceu mal aos seus olhos. Peço perdão que eu tenho que lembrar do verso, glórias a Deus. Glórias a Deus. Perceba que Saul não estava sendo diminuído, ele estava sendo celebrado. Erradamente. Mas a inveja não aceita dividir a glória, ele quer a exclusividade. E quando não pode ter toda a luz, prefere apagar a luz do outro. Saul começou a perseguir Davi, não porque Davi fosse seu inimigo, mas porque Davi carregava, glórias a Deus, a unção que Saul havia perdido. A inveja sempre ataca o que você tem e, glórias a Deus, ele sempre tenta diminuir o que você conquistou e ele não conseguiu. As pessoas têm essas atitudes, glórias a Deus. Sempre que, glórias a Deus, alguém minimizou o que Deus fez em você, é porque expõe o que Deus não está fazendo nela, porque Deus está com cada um diferente. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esta é uma verdade que você precisa gravar em seu coração, como Celestial te falo. Quando Deus abençoa você, não precisa de validação de quem te inveja. Você não precisa
provar nada de quem já decidiu não ver Deus em você, que não te aceita. Glórias a Deus, ser que você venha a ser algo na vida. Em Isaías 54, capítulo 17, declara algo poderoso. Toda a ferramenta, glórias a Deus, preparada, glórias a Deus, contra ti não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta herança dos servos do Senhor e, glórias a Deus, a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Entenda, esse verso bíblico de Isaías. Toda língua que se levanta contra você será condenada, não por você, por Deus. Porque quando Deus o abençoa, Ele mesmo defende sua própria obra em você. Eu quero ser claro, rumo celestial com você. Glória a Deus, neste ponto. Porque muitos de vocês estão desperdiçando energia, tentando provar seu valor para pessoas que já decidiram invejar você. Não faça isso. Você não foi, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, capacitado para convencer seus críticos. Você foi capacitado para obedecer a Deus. Glórias a Deus. José não convenceu seus irmãos de que seus sonhos eram verdadeiros. Ele apenas continuou sendo fiel a Deus, que Deus cumpriu o que havia prometido. Davi não convenceu Saul que não era uma ameaça, ele apenas continuou adorando, glórias a Deus, e servindo até que Deus o colocasse no trono. José não convenceu os fariseus de que ele era o Messias, ele apenas cumpriu sua missão. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, até o fim. Jesus não veio convencer a todos que ele era o Messias. José não convenceu seus irmãos. E Jesus não precisou convencer a todos que era o Messias. Ele fez o que Deus tinha para fazer com ele na terra. Salvação da humanidade. Morrer na cruz do Calvário por nós. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quando alguém tem inveja de você, é uma alegria oculta em suas dificuldades. Eles têm. Isso pode soar duro, mas precisa ser dito. Existem pessoas que sorriem quando, glórias a Deus, você tropeça. Existem pessoas que se alegram em secreto quando você enfrenta provações. Existem pessoas que, embora não digam abertamente, sentem um alívio estranho quando você passa por um vale de lutas. Em Provérbios 24, versículos 17 e 18, diz algo poderoso. Glórias a Deus. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E quando tropeçar, não se regozije o teu coração. Para que o Senhor não veja e isso seja mal aos seus olhos. Desvie dele a sua ira. E se a palavra precisar, glórias a Deus, para nos advertir essa palavra. Glória a Deus. Para alegrarmos com a queda do inimigo, não pode. Porque essa é uma tentação que existe. E se existe, eu te falo, rumo celestial, essa tentação com os inimigos, quanto mais com pessoas que estão perto de você. Você não pode amar nem seus inimigos, nem a ninguém. Você pode amar, mas amar não é conviver, mas tem que amar o mandamento, glórias a Deus. Glória a Deus. Mas pessoas que carregam inveja no coração, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vêm para nos abater. Eles vêm silenciosamente quando você compartilha uma boa notícia. Mas se, glórias a Deus, se você se torna extremamente comunicativo, quando você menciona um problema, aquela, glória a Deus, que nunca tem palavra de celebração para a sua vitória, aquela pessoa, sempre tem conselhos, escuta o que eu estou te falando, ouve meu canal, quando você enfrenta desafios, essa inveja se revelando, porque o coração invejoso não consegue celebrar sua ascensão, mas encontra conforto em sua descida, não porque seja necessariamente uma pessoa má, mas porque a inveja distorce a capacidade de amar genuinamente. Glória a Deus. Jó experimentou isso de forma brutal quando estava prosperando, tinha amigos. Quando perdeu tudo, esses mesmos amigos vieram não para consolá-lo, mas para julgá-lo. Jó 4, versículo 8, mostra ele dizendo: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam, malícia cegam o mesmo. Eu te falo, celestial, em outras palavras, você está sofrendo porque pecou? Que tipo de amigo chuta? Alguém quando está caindo? Alguém cujo coração estava secretamente incomodado com a prosperidade de Jó? Alguém que já encontrou nas tragédias de Jó uma confirmação de suas próprias teorias e um alívio de sua própria inveja.
Mas aqui está o que você, glórias a Deus, Ramo Celestial, te falo. Precisa saber, Deus vê quando as pessoas se alegram com as suas dificuldades. Deus sabe tudo. Ele vê, glórias a Deus, Deus vê tudo, conhecimento, vontade, desejo de coração. Eu falo sempre isso nos meus vídeos. Quando palavras falsamente piedosas escondem a alegria secreta. E ele, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, não ficará indiferente. No Salmo 37 mostra algo poderoso. No versículo 13 diz: o Senhor ri dele. Glórias a Deus, pois vê, glórias a Deus, está se aproximando do seu dia. Deus ri daqueles que, glória a Deus, planejam mal. Glórias a Deus, mas porque ele sabe que a justiça virá. O dia deles, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, chegará. E quanto isso você precisa manter seu coração puro, eu, Ramo Celestial, te falo, de qualquer desejo de vingança. A inveja é imitação competitiva. Ela é sutil, mas ela é terrível. A inveja começa a copiar o que você faz, não por admiração genuína, mas por competição. Ela vê você prosperar, as pessoas veem em uma área e de repente está fazendo exatamente a mesma coisa. Não porque Deus quis que ela fizesse. Deus trata com um canal diferente. Glórias a Deus. Falando sobre inveja, mas porque não suporta o que você tem algo que ela não tem. Ela limita suas escolhas, seus caminhos, seus métodos, mas sempre com um espírito de competição, nunca de celebração. E quando ela obtém algum sucesso, certifica-se de que você sabia como se precisasse provar que é tão capaz quanto você, ou até melhor. Isso é diferente de inspiração saudável. Quando alguém é genuinamente inspirado por você, celebra o seu sucesso e aprende com você, glórias a Deus, não competir com você. Quando alguém é movido por inveja, ele estuda você para superar você, não para honrar você. Raquel e Lia, da Bíblia, viveram isso em Gênesis 30. Mostra essas duas irmãs em competição constantemente. Quando uma tinha filhos e a outra se desesperava, quando uma era amada, a outra tinha inveja. Lá no versículo, glórias a Deus, primeiro, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, ela era estéril, né? José nasceu de um milagre. Jacó, glórias a Deus, que era o pai de José, glórias a Deus, ela disse: Jacó, dá-me filho, senão morro. A inveja não se tornou tão forte, glórias a Deus, que, glórias a Deus, Raquel preferiu morrer a ver sua irmã ter o que ela não tinha. Isso é uma tragédia. Quando permitimos que a inveja roube nossa identidade única em Deus, não é bom, se destrói. Você foi criado original, você foi feito para um propósito específico, uma vida particular, exclusiva com Deus. Quando você gasta a sua vida tentando ser como o outro, ou competindo com o outro, você perde o que Deus, glória a Deus, se afasta do que Deus designa exclusivamente para você. Você se afasta. É bom viver o que Deus tem para você. Glórias a Deus. Lá em Gálatas 6, versículo 4 e 5, diz assim: examine cada um a sua própria obra, a sua própria história, então terá um motivo de se gloriar somente em si mesmo, e não em outro. Porque qual levará o seu próprio fardo? Glórias a Deus. Você não está competindo com ninguém. Você está cumprindo o seu propósito único. E quando você entende isso, e quando você vive isso, se importa com o que está te imitando, você não se importa. Você para de se incomodar, você para de competir com você, porque você sabe que Deus não compara seus filhos. Cada um tem sua vida. Ele celebra cada um em sua singularidade. Celebra a mim, celebra vocês, a todos que ouvem meu canal, a todos do mundo. Deus não está procurando quem é melhor, Ele está procurando quem é fiel, quem serve a Ele através do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus quer fidelidade. Glória a Deus. A fidelidade não depende de comparação com ninguém. Depende apenas da obediência ao que Ele falou especificamente para você. Agora que você identificou os sinais, que eu tenho falado aqui no Ramo Celestial, da inveja ao seu redor, eu quero te levar para algo poderoso. Glória a Deus. Eu quero dizer algo aqui no meu canal. Como se proteger da inveja? Com fé. Glórias a Deus. Como reconhecer a inveja? Glórias a Deus. Eu te falo, Ramo Celestial, com base em histórias da minha vida. Já passei por muita inveja. Passo ainda. São entendimentos, conhecimentos que eu estou te passando.
É preciso saber como neutralizar a inveja espiritualmente. E a primeira verdade que eu te falo, poderosa, como neutralizar a inveja, você não vence a inveja com inveja. Você não derrota a escuridão, glória a Deus, com mais escuridão. Romanos 12, versículo 17 ao 21, nos dá um padrão de Deus. A ninguém, glória a Deus, diz assim, glória a Deus, não torneis mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante os homens, glórias a Deus. Entenda, se ter de paz com todos os homens, glória a Deus, se possível, diz lá, né? Se for possível, quanto depender, está na palavra de Deus, ter de paz com todos os homens, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não vos viguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, glórias a Deus, porque está escrito, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, dê lugar à ira. Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Você ouviu essa palavra da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que a vingança pertence a Deus, não a você. Quando você tenta se vingar, dizendo dizendo que você vai se vingar, você está tirando a vingança que pertence a Deus para você. Isso não é bom, porque Deus sabe como fazer. Quem tem inveja de você, desce ao nível deles. Quando você retalia sua paz, quando você responde com o mesmo espírito, espírito homem, você perde a sua paz. Porque Deus só defende quem confia nele para a defesa. Ele só luta, glórias a Deus, para quem se recusa a lutar na carne. 1 Pedro 2, versículo 23 diz sobre Jesus. Quando era injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas se entregava-se, glórias a Deus, que julga retamente. Jesus era perseguido, caluniado e procurado, e jamais revidou, porque ele sabia que o Pai julgaria com justiça. A primeira forma de se proteger com fé é manter, glórias a Deus, seu coração puro. Não permita que a inveja alheia contamine seu coração. Não se torne amargo, não se torne desconfiado de todos, não se torne vingativo. Glórias a Deus. Provérbios 4, versículo 23, adverte sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu te falo, Ramo Celestial, o seu coração é a nascente de tudo que flui em sua vida. E se você permitir que as raízes da amargura cresçam ali, elas contaminarão tudo. Em Hebreus 12, versículo 15 diz, glórias a Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que, glórias a Deus, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por elas muito se contamine. Glórias a Deus. Entenda, muitos filhos de Deus passam por lutas porque permitiram, ao invés dos outros, o tomassem amargos. Eles começaram puros, cheios de fé, confiantes em Deus, mas depois foram abandonados, traídos, criticados, porque nós passamos por isso. E invejados, endureceram o coração, construíram muros, desistiram. Glórias a Deus, de confiar. É nesse processo que a inveja está entrando, glória a Deus, e não pode entrar. Não entrega o seu coração ao veneno, só porque, glórias a Deus, outros beberam dele. Mantenha-se puro, mantenha-se compassivo, mantenha-se, glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, confiante em Deus. Glória a Deus. Busque proteção espiritual e a oração a Deus todos os dias sobre aqueles que te invejam. Isso vai contra toda a lógica humana, mas é o caminho de Deus. Jesus disse em Mateus 5, no verso 44 e 46. Ele disse, eu porém vos digo, orai pelos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus, porque glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é poderoso. É Deus que faz nascer, glórias a Deus, a chuva, as águas. É Deus que criou tudo e Ele ensina a você como orar, porque Ele conhece as pessoas, Ele conhece a vida. Quando você ora porque tem inveja de você, que tem inveja de você, três coisas acontecem, como Celestial te falo. Simultaneamente. Primeiro, o seu coração se liberta da prisão do ressentimento. Glórias a Deus. Segundo, você ativa a intervenção de Deus na tua vida, contra essa pessoa e sobre essa pessoa. Terceiro, eu te falo, você se torna acessível aos ataques espirituais originados da inveja. Eu quero te explicar algo poderoso, porque é crucial. A inveja, como Celestial te falo, ela opera no reino espiritual através de portas abertas. Quando você responde com ódio, você abre porta. Quando você retalia, você abre porta. Quando você deseja
o mal, você abre porta, mas quando você abençoa, ora e perdoa, você fecha toda a porta de acesso. Em Tiago 3, lá no verso 14 e 16, adverte, diz assim: mas, glórias a Deus, mas que tem inveja mas adverte da inveja e sentimento. Lá diz assim: facioso em vosso coração, glórias a Deus, não vos gloriei, nem mintais, glórias a Deus, nem mintais contra a verdade. Eu te falo, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. Glória a Deus, glória a Deus, porque a inveja é espírito facioso. Há perturbação na inveja. Glórias a Deus. E toda obra perversa, a inveja abre porta para a perturbação, e toda obra perversa, glórias a Deus. Mas quando você se recusa a retribuir com inveja, quando você escolhe a sabedoria de Deus, que é pura, pacífica e moderada, você fecha as portas. Glórias a Deus. Você não traz o poder da inveja sobre sua vida, e mais do que isso, você libera a bênção de Deus de forma ainda mais poderosa, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, na sua palavra. E quando você escolhe o caminho da humildade, mesmo sendo injustificado, você atrai a graça de Deus como imã para a sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. Você vai viver com proteção, com fé e rodear-se de pessoas que celebram você genuinamente. Isso é bom para viver. E se livra de ambientes, pessoas invejosas. Em Provérbios 13, lá no capítulo 20, diz que anda com sábios, sábio será, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Está lá em Provérbios. Você pode controlar com quem você glórias a Deus, se relaciona, se segue intimamente. Você não pode pedir que as pessoas tóxicas existam, mas pode decidir que elas não terão acesso ao seu ciclo. Você pode fazer isso? Isso é o ciclo íntimo. Jesus tinha multidões, mas tinha 12 discípulos. Tinha 12 discípulos, mas tinha 3 que eram mais íntimos deles. Pedro, Tiago e João. Glórias a Deus. Eram mais próximos. Glórias a Deus. Que ele amava mais, ele amava a todos, mas ele tinha uma intimidade a mais com esses 3. Era um nível de relacionamento poderoso. E você precisa dessa sabedoria para saber colocar na sua vida. Glórias a Deus. O Rumo Celestial te fala. Glórias a Deus. Cada nível de amizade. Nem todo mundo merece acesso total à sua vida. Entenda, a amizade tem níveis. O direito de conhecer seus sonhos, seus projetos, suas intimidades com Deus pertence a você. Mas você pode, glórias a Deus, não falo eu, não diga a sua intimidade com Deus para ninguém, nem seus sonhos. Mas você pode compartilhar algumas coisas da sua vida. Cuidado para não compartilhar com quem é invejoso. Como foi José. José cometeu o erro de compartilhar com seus irmãos que não estava preparado para ouvir. Glórias a Deus, para celebrar aquilo. Aquilo custou anos de sofrimento. Não faça o mesmo, eu te falo, Rumo Celestial. Você já sabe, compartilhe. Glória a Deus, glória a coisas boas. Não compartilhe, não jogue suas pedras aos poucos. Saiba reconhecer o seu valor. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Reconheça o valor. Quem é a companhia genuína para você? A Bíblia diz é melhor ser 2 do que 1. Porque, está lá em Eclesiastes, porque tem melhor paga do seu trabalho. Glórias a Deus. Glória a Deus. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caído não haverá outro que o levante. Glórias a Deus. Entenda isso? Você precisa de pessoas que te levantam quando você cai, quando você está fraco, triste. E não de pessoas que te pisam. Glórias a Deus. Quando você está no chão, você precisa de pessoas que celebram suas vitórias. Não de pessoas que minimizam sua vitória. Você precisa de pessoas que oram a seu favor. Não aquelas que falam contra você. Quando você encontra essas pessoas, as valoriza. Glórias a Deus. Cultive esses relacionamentos, seja para elas o que elas não são para você. Glórias a Deus. Porque em um mundo cheio de inveja, competição e falsidade, os relacionamentos faz parte, acontece. São genuínos. E uma amizade certa e correta são tesouros raros. Glórias a Deus. E você precisa honrar isso. Glórias a Deus. E eu tenho experiência com isso. Quando você investe nos relacionamentos certos, você cria uma rede de proteção espiritual ao seu redor. Você constrói muros de oração, fortalezas de intercessão, escudos de amor genuíno que refletem
Glória a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, a tua paz e destrói os dados infamados que vêm contra você, porque estão orando contra você. Viver uma vida com proteção, com fé, é viver com humildade genuína. É um aspecto precioso, esclarecer algo importante, como Celeste eu te falo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Não é negar sobre como se viver, é ter prudência para se viver. Não é fingir que você não está sendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, abençoado. Não é esconder a obra de Deus em sua vida, mas para não incomodar os outros. Isso é uma falsa humildade. Fale do que Jesus fez com você, mas se afasta dos invejosos. E essa falsa humildade, ela é terrível. Glórias a Deus. A humildade verdadeira é reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. É dar a Ele a glória por cada vitória. É entender que você não é melhor que ninguém, apenas abençoado pela graça e favor de Deus na sua vida, sobre o propósito que Deus contigo na terra. Único, exclusivo e individual. Glórias a Deus. Em 1 Coríntios, versículo 4, no verso 7, lá diz assim. Glória a Deus. Lá faz uma pergunta. Porque quem te faz diferente? Glórias a Deus. E quem tens tu que não tenha recebido? Se o recebestes, porque te glorias como se, glória a Deus, não o houveras recebido. Tudo é graça, seus talentos, tudo é graça. Suas oportunidades, suas conquistas, tudo é graça de Deus, favor imensurável de Deus. Você vive, glória a Deus, uma vida que o que você é e vive e respira é Deus. E você precisa ter essa consciência, glória a Deus, e entender que a inveja dos outros não tem poder sobre você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não viva sobre isso. Não se preocupe com isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que tudo que você faz não foi por mérito seu, mas pelo favor, pela bondade de Deus na sua vida. É Ele que faz tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, quando é abençoado da maneira e da forma dele, e glorifica a Deus por isso. Glória a Deus. Quando você vive assim, algo poderoso acontece. Você desarma a inveja, porque a inveja se alimenta da arrogância. Ela encontra combustível na soberba, mas quando você caminha em humildade genuína, dando glória a Deus, servindo aos outros, usando suas bênçãos para abençoar, você, glórias a Deus, tira da inveja o poder de te atingir. Lá em Tiago 4, versículo 6, declara, antes, glórias a Deus, ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, ama os humildes. Você quer mais graça? Ande com humildade, ande em humildade. Glória a Deus. Deus é uma humildade. Glórias a Deus. Você quer proteção mais de Deus? Mantenha-se humilde. Glórias a Deus. Viva uma vida de proteção com fé, orando, louvando, jejuando, buscando o Senhor. Sendo fiel a Deus todos os dias da tua vida. Glórias a Deus. Não deixe que as críticas te paralisem. Não permita que a oposição te silencie. Neemias enfrentou a inveja enquanto reconstruiu os muros de Jerusalém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Peço perdão. Eu estou um pouco gripado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Perdão, estou gripado, mas estou continuando convite para abençoar a tua vida. Neemias enfrentou lutas. Sambalate, Tobias e Gesem se levantaram contra Neemias. 2 eram judeus e 1 era um árabe. Eles zombavam, ameaçavam, conspiravam, mas Neemias foi construir os muros, porque Deus era com Neemias. Glórias a Deus. Neemias diz, versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o coração do povo estava disposto a trabalhar. Glórias a Deus. Eles continuaram trabalhando, e essa chave continue trabalhando, continue, eu te falo, edificando, continue obedecendo, porque a melhor resposta para a inveja é, glórias a Deus, o cumprimento fiel do propósito de Deus para a tua vida, os resultados da tua vida, o que Deus tem contigo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não ligue para a oposição. Glória a Deus. Nunca venha provar da motivação da oposição, mas viva o que Deus tem com você. Não viva de aprovação humana. Glória a Deus. Mas, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, mas da obediência de Deus. Servir a Deus. Quando você persevera, apesar das críticas, você demonstra que sua fundação está em Deus, não em opiniões. E Deus honra
essa fidelidade. Ele completa o que começou em você. Se você vive uma vida de fidelidade a Deus. No livro de Filipenses, versículo 1, no capítulo 6, promete algo poderoso. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entenda, você não precisa viver de olhares dos outros. Você só precisa ser fiel a Deus. Glória a Deus. Ser fiel a Deus. Só isso. E carregar a sua vida e se validar com a vontade de Deus. E no tempo certo, Deus vai te abençoar. José continuou sendo íntegro na casa de Potifar, quando foi caluniado. Continuou sendo fiel na prisão, mesmo quando foi esquecido. E Deus exaltou no tempo certo. Davi continuou servindo a Saul, mesmo quando a Saul tentava matá-lo, continuou sendo leal, mesmo quando foi, glória a Deus, perseguido. E Deus o coroou no tempo certo. Davi foi um dos 3 maiores reis da história, Rumo Celestial te falo. Glória a Deus. Sua parte é ser fiel a Deus, eu te falo. A parte de Deus é cumprir o que ele prometeu e, glória a Deus, fazer coisas muito mais além do que você pensa ou imagina, porque Deus é fiel para te abençoar a você e sua família, se você serve a Ele todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda. Você nunca vai enfrentar hoje a prova de que você está, glória a Deus, no caminho certo, se você não vier passar por lutas, porque os invejosos vêm. Ninguém tem inveja de quem está estagnado. Ninguém tem inveja de alguém que não está indo a lugar nenhum. A inveja se manifesta quando você está avançando, crescendo, conquistando. É um sinal, eu te falo, paradoxal, de que Deus está te movendo para frente. Então, em vez de desanimar, ficar desanimado com a inveja, continue como confirmação. Se o inimigo está acomodado, é porque você está incomodando os planos dele. Se há oposição, é porque há progresso. Como eu te falei no começo do vídeo, tem pessoas que vêm com inveja silenciosa, glórias a Deus, glórias a Deus. Eles têm inveja do teu progresso. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Na palavra do Senhor, os judeus vendo as multidões, encheram-se de inveja. Glória a Deus. E contradizendo a Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Porque as multidões estavam sendo alcançadas com o evangelho de Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso despertou a oposição, mas Paulo não parou. Glória a Deus, glória a Deus. Então, glória a Deus, glória a Deus. Paulo não parou. Ele não parou. Ele falou, ousadamente disseram, glórias a Deus, que era necessário que pregasse primeiro para Deus, mas visto que rejeitasse, a não vos julgais dignos da vida eterna. É isso que nós voltamos para os gentios. A inveja, ela tentou impedir, mas o propósito de Deus prevaleceu. Paulo fez o propósito de Deus. O mesmo pode acontecer com você. A inveja tentará te parar, mas o propósito de Deus prevalecerá. As críticas tentarão te silenciar, mas a voz de Deus em você será ouvida. Glórias a Deus, glórias a Deus. A oposição tentará te destruir, mas a proteção de Deus te guardará. Lá Isaías 54, versículo 17, já selou isso. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda ainda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. A inveja elaborada vem, seja por conspiração, mas não importa quão intensa seja a inveja. Não importa, glória a Deus. Quão poderosa seja os que se opõem, se Deus está contigo, nada vai te acontecer. Poderoso fala no poder carnal humano. Eles não podem se levantar contra ti. Glória a Deus. Mas eu quero, o rumo celestial, antes de terminar o vídeo, eu quero advertir você de algo na vida, algo sutil. Eu quero advertir sobre isso. A inveja, glórias a Deus, a inveja, ela desperta muitas coisas nas pessoas. Você precisa ficar atento sobre isso. Glória a Deus. Quando você desperta inveja nos outros, quando você vê pessoas te invejando, pode começar a invejá-las por outras razões. Glória a Deus. Quando você se sente atacado, você pode começar a atacar em um ciclo vicioso que o inimigo adora criar. E isso você não pode fazer. Glória a Deus. Ele usa a inveja dos outros para contaminar o teu coração. Não caia nessa armadilha. Romanos 12, versículo 21, adverte, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem.
Você vence a inveja com generosidade? Você vence o ódio com amor? Você vence calúnias com verdade? Você vence lutas, adversidades com Deus na tua vida, orando, louvando, jejuando, consagrando, buscando ao Senhor? Glória a Deus. Porque o bem que você pratica cria uma barreira espiritual ao seu redor. No Salmo 91, versículo 9 e 10, diz algo poderoso. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Porque tu, Senhor, és um refúgio no Altíssimo, estabelecesse a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem para algum chegará a tua tenda. Quando você faz Deus seu refúgio e a tua fortaleza, Deus te protege. 11 mil caem ao teu lado e 1.000 à tua direita, mas não. 10 mil caem ao teu lado e 1.000 à tua direita, mas não te atacam. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A inveja, ela vem, mas quem está com Deus tem vitória sobre a inveja. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não ligue sobre a inveja que os outros têm de você. Viva a sua vida. Talvez você reconheça em si mesmo esses sinais que eu estou falando aqui no meu vídeo do Rumo Celestial. Se você minimiza conquistas alheias, você sente um alívio estranho quando os outros tropeçam. Se você compete em vez de celebrar, você critica em vez de apoiar. Se essa é a sua realidade, não. Glória a Deus, se condene, reconheça, porque o primeiro passo para a libertação é admitir, glórias a Deus, a prisão. A inveja é um pecado que muitos carregam, mas poucos confessam. E você não pode viver com a vida. Se você tiver algum sinal que a inveja está chegando, se livre dela. Glória a Deus. Não tente buscar ser socialmente aceitável na vida, sobre as pessoas. Viva a sua vida. Glória a Deus. Não viva sob senso crítico, de realismo, mas adiante de Deus, que tudo é sobre a tua vida. No livro de Gálatas, versículo 5, capítulo 5, do verso 19 ao 21, diz algo poderoso. Glória a Deus. Que a carne, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídio, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que aos que cometem tais não herdarão o reino de Deus. Entenda, a inveja está nessa mesma lista de homicídio e prostituição. Por que Deus trata a inveja com tanta seriedade? Porque ela revela incredulidade. Quando você inveja o que o outro tem, você está dizendo a Deus que ele não é suficiente. Deus é suficiente, é todo poderoso, ele pode tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não precisa invejar os outros, viva a sua vida. Eu digo nas minhas palavras, eu não estou dizendo que você tem esse sentimento. É como se dissesse, glória a Deus. Não viva questionando, procurando justiça sobre isso. Viva a sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso quebra, isso não é bom. Deus te criou para você viver o que é para você ser. Deus tem um plano específico para você. Ele levou bênçãos exclusivas para você, para a sua jornada. Mas não queira viver o que os outros vivem, para que a inveja não chegue a você. Glória a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. Viva o que Deus quer. Como eu falei aqui no vídeo, venho dizendo que você viva a sua vida. Não se justifique, não minimize. Reconheça que Deus é contigo. Celebre cada vitória que você tem, agradeça a Deus. Lá em João 1, verso 9, diz que garante se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus apenas não perdoa nossos pecados, ele purifica. Ele tira a raiz, ele cura o coração e ele depois da confissão, ele vem a renúncia. Renúncia à comparação, renuncia na competição, renuncia à necessidade de ser melhor que os outros. Romanos 12, glória a Deus, versículo 15, nos ensina: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. Uma celebração genuína, uma compaixão verdadeira, quando alguém é abençoado, se alegre com a bênção dessa pessoa. Quando você sofre, quando você chora, como se fosse a dor sua, porque em Cristo somos um corpo só, glória a Deus, a vitória de um, a vitória de todos, a dor de um é a dor de todos. Imagine a liberdade de viver sem inveja, sem precisar competir, sem precisar comparar, sem precisar provar nada, apenas sendo
quem Deus te chamou para ser, apenas cumprindo o seu propósito único, apenas desfrutando das suas bênçãos que Ele reservou especificamente para você. Essa liberdade está disponível hoje. Jesus disse em João 8, versículo 16: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. Cada versão tem glórias a Deus, cada Bíblia tem uma versão diferente. Sereis libertos, sereis livres. A liberdade verdadeira, trazendo de acordo com o verso, do tema da palavra, não é algo superficial, não é temporária. Ela é genuína. Ela é poderosa. Glórias a Deus. A inveja, entenda, não é apenas um problema relacional ou emocional. É uma batalha espiritual. Em Efésios 6, lá no versículo 12, revela algo poderoso. Porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A pessoa que tem inveja, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, muitas vezes vem do seu caráter, ela tem inveja de você, porque ela não gosta de você, tem inveja, ela quer ter o mal. Mas também vem de dar brecha para o inimigo vir atuar na sua vida. Ela pode estar sendo um instrumento erradíssimo que o inimigo está usando contra você. Você precisa discernir isso para não direcionar a sua guerra ao lugar errado. Quando você entende que a batalha é espiritual, você muda a sua estratégia, o rumo celestial te fala. Você para de brigar com as pessoas e começa a guerrear em oração. Você para de se defender com argumentos e começa a se proteger com palavras. Você para de tentar convencer e começa a interceder, porque a verdadeira vitória não acontece em discussões, acontece de joelhos, não acontece em redes sociais. Acontece, glórias a Deus, no altar, não acontece em defesas públicas. Acontece em comunhão secreta com Deus. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, explica nossas armas. Glória a Deus sobre nossas armas. Porque as armas da nossa vida não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Entenda, suas armas não são espirituais. Oração, jejum, palavra, adoração, confissão de fé. Quando você usa essas armas, você destrói fortalezas, você anula conselhos malignos, você desmonta conspirações que a inveja tenta vir a construir. A fortaleza das mentes das pessoas, fortaleza de ressentimento, de amargura, de comparação, e essas fortalezas não são derrubadas com conversas, são derrubadas com guerra espiritual. Quando você ora pela pessoa que tem inveja de você, você está bombardeando as fortalezas que mantém ela presa. Quando você abençoa verbalmente quem te amaldiçoa, você está destruindo as estruturas espirituais do mal. Quando você perdoa de coração, você está cortando as cordas que amarraram essa pessoa à influência do inimigo. E é esta a beleza disto. Quando você guerreia espiritualmente, você não apenas se protege, você liberta quem te ataca. Porque a pessoa invejosa, ela também é uma vítima. Ela está presa a uma prisão de comparação e insatisfação. Ela está sendo atormentada por pensamentos que não traz paz. E quando você intercede por ela, quando você declara liberdade sobre ela, quando você abençoa em vez de amaldiçoar, você está quebrando as cadeias que a prendem. Lucas 6, verso 27 e 28 nos desafiam. Mas vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Esse não é apenas um conselho moral. É uma estratégia espiritual, porque quando você ama o seu inimigo, você quebra o ciclo do mal. Quando você faz o bem a quem te aborrece, você planta sementes, glória a Deus, de transformação. Quando você abençoa quem te amaldiçoa, você libera o poder de paz sobre essa pessoa. Quando você ora por quem te calunia, você ativa a justiça de Deus na tua vida. E veja o que acontece lá no versículo 35. Amai, pois, vossos inimigos. Fazei o bem e emprestais sem nada, esperai, será grande o vosso galardão. E sereis filhos
do Altíssimo Filho de Deus, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. A galardão, glória a Deus, será grande, não apenas no céu, aqui e agora na terra. Porque quando você trabalha no princípio do reino, você recebe as recompensas do reino de Deus. Você não fica devendo. Ele retribui, ele honra, ele galardoa. Agora eu quero te falar o poderoso Ramo Celestial. Uma revelação que eu entendi que mudará a sua perspectiva sobre a inveja que você enfrenta. Toda inveja que se levanta contra você é, na verdade, um testemunho profético da tua vida, do teu destino. Eu quero te explicar algo poderoso aqui. Ninguém inveja alguém sem futuro. Ninguém inveja alguém sem propósito. Ninguém inveja alguém sem unção. A inveja é um reconhecimento involuntário de quem existe algo em você, de que algo está sendo visto em você, que eles querem, mas não tem. É uma confissão inconsciente de que Deus está fazendo algo especial em sua vida. Quando os irmãos de José o invejaram, eles estavam profeticamente reconhecendo que ele tinha um futuro maior, um destino maior, uma vida maior. Só invejou Davi. Ele estava involuntariamente confirmando que Davi carregava a unção do próximo nível, seria o próximo rei de Israel, um dos primórdios reis da história. Quando os fariseus estavam testemunhando que ele era quem dizia ser sobre Jesus, a inveja é uma profecia disfarçada. Em vez de você se entristecer com ela, você deveria reconhecê-la como uma confirmação divina da sua vida. Se a inveja há destino, há futuro, se a oposição, te falamos celestial, há promessas. Se a perseguição há propósito, isso não significa que a inveja seja boa ou que você deva buscá-la absolutamente e adquiri-la. Não, fuja disso. Significa que quando ela vier, você pode discernir o que está por trás dela. Glórias a Deus. Você pode olhar além da dor imediata e ver a promessa futura. Você pode olhar, glórias a Deus, para o futuro e saber que Deus é fiel para cumprir se você se manter fiel a Ele. A perseguição presente permite uma oposição sem ter um propósito na tua vida. A oposição vem, mas ela cai, não prospera contra você. Glórias a Deus, não tem prosperidade contra você, a oposição. Glórias a Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, lá em Romanos, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, inclusive a inveja, inclusive a oposição, inclusive a perseguição, eu te falo. Tudo contribui para o bem. Como? Porque tudo isso te força a depender mais de Deus. Te ensina a confiar quando não vê, te ensina a desenvolver um caráter que não pode ser quebrado. Te prepara para níveis de autoridade que exigem níveis de humildade. E quando você finalmente chega ao lugar que Deus preparou para você, você chega completo, maduro, testado, aprovada. Como José. Pensei José. Novamente, ele foi invejado. Glórias a Deus. Vendido, eu te falo novamente sobre José. Caluniado, preso, porque ele foi por inveja. Por isso que eu te falo novamente. Mas ele foi preparado para ser governador do Egito. Ele veio diretamente dos campos de pastoreio para o palácio. Ele não estaria preparado se ele não passasse pela inveja de seus irmãos. A inveja iniciou um processo em José. Potifar o levou para a prisão, onde a prisão conheceria o copeiro. O copeiro prolongou sua espera até o tempo certo de Deus. Cada dor tinha um propósito, cada justiça tinha uma razão. E no final, na Gênesis 50, o versículo 20 mostra José dizendo a seus irmãos. Isso é muito poderoso. Eu já preguei isso na igreja sobre isso. Porém, vós intentais maus contra mim. Porém, Deus o converteu em bem. Já falei isso na igreja. Eu tenho uma pregação sobre José. O tema é José, o maior economista da história, glórias a Deus. Então, José foi transformado. Glória a Deus. Deus transformou o mal em bem. Deus, ele usa a inveja, usa a oposição para te fortalecer. Ele usa a perseguição para te purificar. E quando tu termina, você olha para trás e vê que cada batalha tinha sentido. Cada lágrima tinha propósito, cada dor tinha razão, porque Deus não desperdiça nada. Ele redime tudo. Isaías 61, versículo 3 promete a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deis glória em vez de cinza, o de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Glórias a Deus. Em vez de angústia, louvor em vez de angústia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa é a especialidade de Deus. Ele não apenas consola a sua dor, ele a transforma em glória. Ele não apenas alivia a sua tristeza, ele a substitui por gozo.
Ele não apenas remove suas angústias, ele a veste com louvor. E a inveja que você enfrenta hoje será testemunho da grandeza da vontade do que ele deu na tua vida amanhã. As pessoas te invejaram, terão que reconhecer que Deus estava contigo. Os que te perseguem ainda, ou te perseguiram, te perseguem, terão que admitir que você carregava a presença de Deus na tua vida. No versículo 3:9 mostra Jesus dizendo à igreja de Filadélfia, glórias a Deus, glórias a Deus. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Você ouviu isso? Aqui no meu canal Celestial. Os que se opõem virão e se prostrarão aos seus pés. Não porque, glórias a Deus, você seja superior, mas porque eles reconhecerão que Deus te ama, que Deus é contigo, que Deus te escolheu, que Deus está contigo. Falando aqui esse versículo de acordo com, trazendo para o verso das minhas palavras, de acordo com o tema da palavra, sobre inveja, glórias a Deus. Se Deus está contigo, não temas. Essa é a tua reivindicação, ele é a tua defesa, não seus argumentos. A manifestação da glória de Deus é poderosa na vida. Mas até lá, que esse dia chegue, não rejeite o que você está passando. Pois continue firme. Em Hebreus fala de uma confiança que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, está lá em Hebreus, possais alcançar a promessa. Não rejeite sua confiança. Não desista por causa da inveja. Não abandone o que Deus tem contigo por causa da oposição, porque o seu galardão, glórias a Deus, é grande, de acordo com querer e vontade de Deus, o projeto de Deus para a tua vida. Glória a Deus. E você pode estar perto, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana ou depois. Tenha a paciência necessária. Glórias a Deus. Porque entre a semeadura e a colheita há um tempo de espera. Entre a promessa e o cumprimento há um processo. Entre agora o que Deus tem contigo e a realização há uma jornada. Glórias a Deus. Glória a Deus. Essa jornada você enfrentará inveja, oposição, dúvidas, lutas. Mas se você se manter com fé, se você permanecer obediente a Deus, se você continuar confiando, você alcançará essa promessa que Deus tem contigo. Glórias a Deus. Que Deus vai para cumprir no tempo de Deus. E quando você alcançar, quando você vir, glórias a Deus, o cumprimento, quando você testemunhar a fidelidade de Deus, tudo fará sentido. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Toda lágrima será explicada, toda dor será justificada, toda a espera será, glórias a Deus, recompensada. E você dirá como Jó, depois da restauração, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vês os meus olhos. Jó 42, versículo 5. Você passará, glórias a Deus, de um conhecimento teórico de Deus para uma experiência real, de ouvir sobre sua fidelidade para testemunhar sua fidelidade, de crer em suas promessas, para viver suas promessas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Isso é muito poderoso para a vida. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você está sendo profundamente ferido pela inveja, o Ramo Celestial quer trazer um conselho. Talvez a inveja de alguém, da sua própria família, talvez a inveja de alguém que você considerava amigo íntimo, talvez seja da igreja, alguém que deveria te apoiar, mas está te atacando, a dor é real, a traição dói, e eu não quero aqui no meu vídeo minimizar isso que eu estou dizendo para você. Mas te digo, supera, porque Jesus também chorou, ele também sentiu dor, ele também foi traído porque ele amava. No jardim do Getsemane, lá em Lucas 22, lá no versículo 44 diz, é posto em agonia, orava, mas intensamente e ao seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus, glória a Deus, teve o maior sofrimento da terra por mim e por você, glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus sabia que Judas iria trair, ele sabia que Pedro o negaria, ele sabia que todos, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, que todos o abandonariam, e isso lhe causava dor intensa. Mas perceba o que ele fez. Ele orava mais intensamente, a dor não o afastou de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. A dor o aproximou, a agonia não o paralisou, a agonia o levou à oração mais profunda. Esse
é o segredo quando a inveja dos outros te ferir profundamente. Não se afaste da sua pessoa. Glórias a Deus. Sobre o que você é, viva ela e ore, louve, jejum e busque a Deus. Glorifica o Senhor. Quando a traição quebrar o seu coração, não endureça. Quando um amigo teu trair, não endureça a sua fé. Aprofunde sua intimidade. Quando a dor parecer insuportável, não abandone. Glórias a Deus. Glórias a Deus, a oração. Ore mais intensamente, porque é na oração intensa que você encontra, glórias a Deus, a força para seguir em frente, através do poder de Deus que vem atuar na tua vida. É na comunhão, no consolo divino, na presença de Deus, que suas feridas são curadas. Glórias a Deus. No Salmo 55 mostra Davi lidando com a traição, versículo 12 e 14 dizem, glórias a Deus. Pois, glória a Deus, não era o inimigo que me afrontava. Então, eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que eu engrandecia contra mim. Porque era escondido, mas era tu, homem meu, igual o meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhias na casa de Deus. A traição veio de um amigo íntimo, alguém com quem ele compartilhava comunhão, alguém em que ele confiava. Mas veja que Davi faz no versículo 16. Quanto a mim, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Ele invoca a Deus, ele não busca a vingança, ele não planeja a retaliação. Ele chama ao Senhor, no versículo 14 ele completa, lança o teu cuidado, glórias a Deus, sobre o Senhor, e ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Quando você lança cuidado sobre Deus, quando você entrega a sua dor a Ele, o rombo celestial te fala, Ele te sustenta, Ele não permite que você venha ser abalado. Quando você não suporta uma dor imensa, seja tempestade, você permanece firme porque sua fundação está na rocha eterna em Deus. Você continuar maravilhosamente vivendo na paz do nosso Senhor Deus. Quanto a pessoa que foi covarde contigo, que se levantou, que te traiu, que te invejou, que te feriu, e o rombo celestial te fala. Entrega a Deus. Romano 12, versículo 19 diz, já como eu falei, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Deus cuidará dele. Deus julgará com justiça, glórias a Deus. Ele retribuirá com equidade, sua parte é perdoar, não porque a pessoa merece. Glória a Deus, mas porque você merece ser livre. O perdão não beneficia quem te feriu. Beneficia você. Você liberta, você cura, você perdoa, você solta as correntes, né, dos pensamentos contrários que te prendiam ao passado e te libera para o futuro que Deus te preparou para você viver em paz. Glória a Deus. Deus é um Deus poderoso, grande, maravilhoso. Ele te protege sempre. Então não tenha medo da inveja dos outros. Enfrenta a inveja. Ela pode estar se formando em frente à inveja. Viva e seja o caráter de Cristo sobre a sua vida. Como também nos momentos de inveja. Glórias a Deus. Jesus Cristo foi o ser humano mais invejado que já existiu. Ele era perfeito. Ele era poderoso. Ele era Deus, o Deus do Cristo encarnado. Ele foi invejado, mas perseguido e crucificado. Por mim e por você. Para morrer por nós na cruz do Calvário para a salvação da alma. No livro de Mateus, versículo 27, 18, revela a verdade sobre a crucificação. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Diz lá no verso. Porque sabia por inveja o haviam entregado. Os líderes religiosos eles mataram Jesus. Não por razões teológicas, porque eles eram teológicos, mas por inveja. Eles não conseguiam suportar a autoridade de Jesus. Glórias a Deus. Não toleravam sua popularidade, não aceitavam sua unção. E quando você segue a Cristo, quando você carrega a sua presença, quando você se manifesta, sua glória, você também será invejado. Não porque seja perfeito, perfeito só Jesus Cristo, mas porque reflete o perfeito, não porque seja poderoso, mas porque você serve ao Todo-Poderoso. E essa, glórias a Deus, inveja, o qualifica a você para viver em paz com Cristo, para o, glória a Deus, viver em paz com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus é grande. Para você ter uma vida abençoada na terra e viver eternamente com Cristo no céu. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus, porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Na palavra do Senhor diz, para não negar Ele, sofremos, reinaremos
Glórias a Deus. Com ele, o sofrimento pela causa de Cristo não é em vão. Glórias a Deus. É preparação para o reinado, é treinamento para a autoridade. Glórias a Deus. É qualificação para a glória. E a inveja que você enfrenta hoje está, glória a Deus, te preparando para um lugar abençoado na terra. Glórias a Deus, que Deus vai trazer de acordo com o querer dele, a vontade dele, para a tua vida, no projeto que ele tem contigo na vida. Porque Deus é fiel. Deus vê cada lágrima, ele vê cada dor, ele registra cada justiça que você passa. No Salmo 56, versículo 8 diz: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estejas elas longe no teu livro. Deus guarda suas lágrimas, ele não esquece sua dor, e no dia certo, ele transformará tudo em glória, ele converterá sua cinza em beleza, ele mudará sua história de vítima para vencedor, de perseguido para promovido. Glórias a Deus. De invejado para honrado. E quando esse dia chegar, quando Deus te exaltar, quando ele cumprir cada promessa, você não se vingará de quem te invejou. Você não é obrigado a conviver, mas não se vingue. Você pode até os abençoar, não os humilhará, você os perdoará. Porque você terá aprendido que a verdadeira grandeza não está em esmagar seus opositores. Está em amá-los, apesar de tudo, não está em provar que estava certo, está em glorificar Deus por tudo, não está em receber honra dos homens, está em receber glória a Deus, ser quem você é em Deus, sobretudo na tua vida. Glória a Deus. Não é honra dos homens, é Deus que te honra, que tudo é dele. E nesse dia você entenderá plenamente, porque tudo, glória a Deus, tudo o que aconteceu, entenderá que a inveja dos outros te ensinou a confiar somente em Deus. E entenderá que a oposição te forçou a buscar sua face. Entenderá que eu te falo, Ramo Celestial, que a perseguição te purificou como ouro no fogo. E você dirá com toda a sinceridade, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada dor, valeu a pena cada sinceridade, valeu a pena cada luta, cada dor, cada relacionamento que te levou a um relacionamento mais, glórias a Deus, profundo com Deus. Isaías 41, versículo 10, diz na sua palavra: sela a palavra sobre sua vida, glórias a Deus. Sela, não te assombreis, porque eu sou teu Deus. Eu te, glória a Deus, te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glórias a Deus. Ele é Deus, é Ele que te ama. Ele é poderoso, é maravilhoso, é Ele que te livra, que te abençoa de todo mal, como de toda inveja. Glórias a Deus. Provérbios 14, verso 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Confie em Deus. A inveja é preparação para te levar aonde Deus quer te levar. Glórias a Deus. Mas ora a Deus, para Deus te livrar de toda inveja e te dar vitória sobre aquelas pessoas que se levantam com inveja contra você. Mas ame eles. Mas você não é obrigado a conviver, mas amar. Porque amar é um mandamento de Deus. Glórias a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Se você está aí na sua casa, dobra o joelho, peça perdão a Jesus Cristo pelos seus pecados. Ele vai perdoar os teus pecados. Você vai se tornar uma nova criatura. Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida. Você vai se tornar filho, filha de Deus. O Espírito Santo de Deus vai fazer morada em você. A maior riqueza da vida é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus fazendo morada. Ele é o teu abençoador, teu ajudador da tua vida. Deus vai abençoar a sua vida na terra, você e sua família. Jesus vai estar contigo todos os dias da tua vida, como ele diz na sua palavra, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você vai ver uma vida abençoada, maravilhosa na terra, você e sua família. E no final, céu eterno de glórias para você e sua família. Em nome daquele que deu a vida por você na cruz do Calvário, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você não segue o meu canal Ramo Celestial, eu te convido a seguir o meu canal. Glória a Deus. Se inscreva no meu canal. Toque no sininho. Toque no vídeo. No eu gostei. Na joinha. Porque quando a plataforma entender que você gostou, vai enviar os meus vídeos para outras pessoas para abençoar mais vidas e mais pessoas vão ouvir aquilo que você está ouvindo hoje no meu canal. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Glória ao Pai,
glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e sempre e eternamente. Glórias a Deus. Deus abençoe você e toda a sua família maravilhosamente. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.